Muitos jovens e adolescentes sonham em estudar, fazer a faculdade no exterior, mas poucos sabem que as notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, podem valer para o ingresso em universidades fora do país. Nessa entrevista, você vai saber quais são os países que aceitam as notas do Enem para ingresso em suas universidades e o que fazer para atingir esse objetivo. Eu recebo agora Matheus Tomoto, CEO da Universidade do Intercâmbio. Matheus, muito obrigado pela sua presença no Cidadania, seja bem-vindo. Olá, Marcelo, olá pessoal, prazer todo meu, contem comigo, vamos ajudar esses nossos jovens aí a conquistar o mundo e mostrar essas oportunidades que pouca gente conhece, né? Mas que esse nosso Enem possibilita e se a gente pode aproveitar, por que não, né? Claro. E a gente está falando aqui para esses jovens, estudantes, adolescentes, terminando o ensino médio, mas a gente sabe que muitos adultos, né, assistem à TV Senado e, na verdade, talvez a maior parte das pessoas que acompanham a programação da TV Senado, mesmo a TV Senado no YouTube, são os pais desses jovens e desses adolescentes. Então, fica aqui o nosso recado, acompanhe essa entrevista, porque tem muita coisa boa aqui para a gente conversar. Matheus, vamos lá. Quais são os países que aceitam as notas do Enem para ingresso nas suas universidades? Nossa, são vários países, né? O pessoal acha que o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, é só o Brasil, né? Mas o Brasil tem parceria com alguns países, só que outros países, não é nem por uma relação diplomática, Brasil e esses países. Algumas universidades têm essa preocupação de internacionalização de seus programas e, por isso, aceitam o vestibular não só do Brasil, como de diversos outros países, né? A gente tem o caso da NYU, da New York University, por exemplo, nos Estados Unidos. Uma universidade excelente, aceita a nota do Enem e tem bolsas de 100% para brasileiros, né? Universidade de Toronto e diversas outras no Canadá aceitam o Enem. Para quem não sabe, a Universidade de Toronto é a melhor universidade do Canadá, universidade excelente, né? Diversas universidades da Inglaterra, inclusive Oxford, aceitam a nota do Enem. Portugal, eu acho que já é um pouco mais conhecido pelo pessoal, pelos estudantes, né? Até porque tem um processo de vestibular muito semelhante ao processo brasileiro, né? Então tá facinho, os jovens eles sentem muita facilidade, tem a língua portuguesa também, né, que deixa tudo mais prático. E alguns outros países começaram também a aceitar, como França, Espanha, Irlanda, diversos outros, né? E é interessante entender que com a globalização, né, agora no século XXI, é incrível como as universidades ao redor do mundo estão em busca de talentos. E a definição de talento, me empolguei aqui na resposta, Marcelo, mas a definição... Pode prosseguir. Mas a definição de talento, ela muda de país para país, né? No Brasil, a galera acha que, ou muitos consideram apenas o currículo, muitos consideram apenas as certificações, etc. Mas se a gente pega alguns países mais desenvolvidos, eles entram ali na vertente de um estudo de Harvard que fala sobre os 10 tipos de inteligência. Então, o cara que é bom esportista, ele pode utilizar a nota do Enem junto com uma bolsa de esportes para estudar de graça no exterior. O cara que gosta de ciência pode fazer alguma coisa relacionada. O cara que tem um dom da música, o cara que tem o jovem hoje, o filho, né, de muitos de vocês que talvez estejam assistindo, ele pode usar os talentos deles para conquistar essas bolsas fora. Teve um aluno meu que acabou de passar com uma bolsa de gamer para jogar Fortnite ou Free Fire, eu não lembro qual era o jogo, no exterior. Então, hoje é muito mais acessível e as universidades fora estão buscando talentos. Agora, no caso dos estudantes que estão se inscrevendo para o Enem, aqueles que já se inscrevem agora nesse ano ou no próximo ano, que estão vendo essa entrevista, está chegando a minha hora de me inscrever no Enem. Ele tem que fazer alguma inscrição adicional ou essa parte do processo ele vai fazer normalmente, faz a inscrição no Enem e aí depois ele vai buscar essas inscrições em outras universidades, vai pesquisar essas possibilidades de estudar fora do país? Excelente, excelente. Cada país vai ter sua regra, porque cada país tem o seu modelo de ensino. O que é importante a gente considerar? Do ponto de vista do Enem, faça o Enem, somente o Enem, não tem nenhuma preocupação, não tem
algo a mais que você precisa fazer. Mas faça o Enem bem feito. Pais, mães e jovens, por favor, se dediquem para fazer a prova e fazer bem feito, né? Isso é bom lembrar, né? Porque é fazer o Enem e tirar nota boa, porque é lógico que os talentos, como você bem colocou, são medidos de várias formas, são várias formas de inteligência, esse conceito de QI também se expandiu muito, mas é claro, aqueles que forem melhor colocados, né, mais bem colocados no exame, vão ter mais chances de entrar nas universidades. Continua, por favor. Exatamente. Geralmente o pessoal olha ali um mínimo de 600 pontos no Enem, mas eu recomendo 650, 700, 750, quanto mais, melhor, né? Ninguém vai rejeitar um aluno que tirou uma boa nota, mesmo com outras habilidades sendo consideradas. Só que, dependendo do país, além do Enem, Marcelo, eles vão requisitar algumas outras qualificações, né? Até mesmo para medir, por exemplo, um conceito que eles consideram em países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, conceito de extracurricular. Como que o aluno gasta seu tempo fora da escola. E é aí que ele vai medir, por exemplo, as qualidades. Pô, ele gasta jogando jogos de computador, mas ele é bom nisso daí? Se ele for bom, talvez tenha uma bolsa para isso. Ele gasta esse tempo, ele usa esse tempo jogando futebol, praticando algum esporte, pode ser utilizado. Ele é mais nerd, fica ali na frente do computador o dia inteiro, mas ele é muito bom. Esse talento de tecnologia também é utilizado, né? Também pode ser utilizado. Então, essas extracurriculares, eles vão considerar ali tudo que o aluno fez nos últimos 3 anos. Então, não é um requisito junto com o Enem, mas pode fazer a diferença dentro da aplicação. Outra coisa que a gente tem que considerar também é o idioma, né? Se eu quero ir para a França, é importante, repare, nenhum programa vai pedir fluência. Tá? Isso é um mito que muitas pessoas têm. Nossa, eu vou precisar ter a fluência de algum idioma. Nenhum programa pede a fluência, mas precisa ter um intermediário, um avançado, um suficiente ali para você se destacar dentro de sala de aula. Em alguns eles pedem o que é chamado de proficiência. Você pode... Aí eu vou te perguntar, vou pedir para você explicar 2 coisas. Como é essa coisa de medir a proficiência na língua? E, já que chegamos nesse ponto, nessa questão, como é que é medido isso? Ele apresenta um certificado que estudou no Brasil, vai fazer um outro teste. França, claro, a língua francesa. Portugal é a nossa mesma língua, mas nesse processo de internacionalização, que você colocou, eu pergunto também se nas universidades portuguesas alguma delas pedem, por exemplo, que a pessoa saiba falar inglês. E, repetindo, né, como é que é feita essa medição? Né? Como é que o aluno mostra a sua capacidade numa língua estrangeira para ser aceito em uma universidade? Claro, ponto importante. Em Portugal não precisa demonstrar nada, porque como nós já nascemos com a língua portuguesa, né, eles vão considerar, e até o próprio Enem ele vai medir, né, seu nível de gramática, né, de interpretação de texto, etc. Então já está meio que incluso dentro do processo e não é pedido nenhuma outra língua também, mesmo sendo Europa, a não ser que você queira viajar um pouquinho depois que for para Portugal, né, que os países europeus estão ali na região, mas para Portugal em específico não. Quando a gente fala, por exemplo, de Estados Unidos, vai precisar demonstrar que você tem um mínimo de inglês para, né, você conseguir se comunicar dentro de sala de aula. No Canadá, metade do Canadá fala inglês, a outra metade fala francês. Então, é importante até você fazer uma pesquisa prévia para onde você está indo, porque existem alguns detalhes ali que podem te ajudar. O que é esse exame de proficiência? Muitos países, muitas universidades vão pedir que você faça uma prova para medir o seu nível de inglês. Só que não precisa ficar assustado, porque você já tem a prova do Enem, já tem um monte de preocupação e tal. Calma, é de boa. Por quê? É uma prova que, de 0 a 10, você tem que acertar ali 60%, 70%. Não é uma prova que vai ser medida, por isso que eu falo, a sua fluência não é necessária, tá? E é uma prova que é o que a gente chama de prova padronizada, que com as técnicas certas, você mesmo, do seu jeito, você consegue estudar em casa para você tirar boas notas. Então, quem é bom de técnica de prova, com certeza também consegue utilizar esses padrões para esse tipo de avaliação. E se me permite uma dica até de economia para vocês, porque algumas dessas provas são pagas e algumas têm um valor, né, representativo.
Recentemente, nos últimos 2 anos, tem uma prova nova, que é a prova do Duolingo, um aplicativo de celular que você pode treinar o inglês. Agora eles têm a prova deles também, e ela é uma prova que tem um custo muito mais acessível para nós brasileiros. É uma prova também mais fácil de fazer, mais curta, e muitas universidades do mundo já estão aceitando. Então, para quem quer ir para algum país de língua inglesa, deixo a recomendação. Duolingo tem para várias línguas também, inglês, francês. O que eu conheço de prova de proficiência é só o Duolingo English Test, que é só o de inglês. Bom, já é o mais cobrado, né? E é o mais cobrado, exatamente, Sim. É o mais popular. Tá. Agora, você falou dos 3 anos anteriores ao exame do Enem, que servem também como referência, também são pesquisados nessa vida pregressa dos alunos, dos estudantes, para para aceitar ou não, quer dizer, para que ele ingresse numa universidade do exterior. As notas tiradas durante o ensino médio também contam para esse ingresso, para essa aceitação nas universidades? Isso é uma pergunta interessante. Conta, mas não conta igual a galera acha que é. Meu Deus, eu fui um aluno que só tirei 7, só tirei 6, e agora? Não tenho mais chance. Não. Se eu fosse separar a aplicação internacional em 10 pontos, eu diria que a nota do seu ensino médio valeria 1 ponto. Ela é não representativa? Não, é um pontinho. Assim como a extracurricular que eu acabei de falar, ela vale ali de 1 a 2 pontos também, né? Mas cada pontinho vai te ajudando a ter maiores chances de passar. E quando eu digo passar, não é só passar na faculdade, é passar com bolsa, né? Porque é o que a maioria de nós brasileiros precisamos para ir estudar fora bem, de graça, né? Ou com poucos custos. Então, vai ser analisado a sua nota do ensino médio, por exemplo, mas não precisa se preocupar. Por quê? Porque o modelo brasileiro de ensino, principalmente nas boas escolas do Brasil, né, ele é muito intenso. O professor ele cobra muito, a escola cobra muito. É difícil de tirar nota no Brasil, né? Alguns outros países, como você vai ver modelos internacionais, até né, alguns alunos meus com 15 anos foram para fora. Nossa, aqui eu só tiro 10. No Brasil eu só tirava 7, só tirava 8, porque é cobrado uma teoria e etc. Então, isso é entendido lá fora. E também, para complementar, como cada escola tem o seu modelo de ensino, talvez algum coordenador, algum professor ou até algum diretor dessa escola vai precisar escrever uma carta exatamente para eles conseguirem ter uma baliza ali de como que é o ensino dessa escola. Será que ela é uma escola que puxa mais? Será que ela é uma escola um pouco mais de boa? Então também tem o ponto de vista de um coordenador ou de um diretor para falar sobre isso daí. Eu ia fazer outra pergunta, mas já que você falou em carta, tem uma outra dúvida. Tem universidades que pedem carta de recomendação ou então uma justificativa. O que você tem a dizer sobre isso para os estudantes que querem estudar fora? Como é essa história de carta de recomendação? Pede para o coordenador, pede para o professor, e a justificativa? Como é que o aluno prepara esse documento para ingressar nas universidades que pedem isso? Não são todas, né? Uhum. Principalmente as bolsas de estudos pedem as cartas, sim, geralmente são de 2 a 3 cartas. Para quem está no ensino médio, vai ser uma carta geralmente de um professor de exatas, um outro de um professor de humanas, né? E também de um coordenador ou de um diretor. Qual que é a ideia da carta? No momento da sua aplicação, e quem aplica para países mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá e etc., né, eles têm uma avaliação que a gente chama de holística. O que significa isso? Metade da avaliação é a pessoa, a outra metade são suas notas. No Brasil, para a gente fazer um comparativo, a aplicação é somente nota, é somente Enem. Ficou com dor de barriga no dia do Enem? Poxa, ano que vem vai ter que fazer de novo, né? Passou mal, atrasou, né? Tem até uma brincadeira na internet com os atrasados do Enem, né? Aconteceu algum imprevisto? Poxa, perdeu 12 meses. Lá fora, não. Eles avaliam contexto. E isso eu acho muito legal para nós brasileiros. Por quê? Porque a maioria dos brasileiros não são ricos. Não tiveram acesso às melhores educações. Não tiveram acesso às melhores oportunidades. Isso daqui, só isso, te dá um pontinho a mais do que na sua competição com o americano, com o norte-americano, por exemplo. E você precisa utilizar. Como você utiliza isso? Numa redação em que você vai escrever a sua história.
E aí, cada universidade vai ter uma dinâmica. Algumas vão pedir para você contar um ponto da tua vida que você achou marcante, algumas vão perguntar um ponto fraco que você tem, o que você fez para superar um fracasso, algum erro, alguma coisa. Outras vão perguntar quem são as suas referências, e aí você vai escrever, você vai ter a liberdade de mostrar que você é um candidato que tem personalidade, que você está muito afim de ir, isso vale muito ponto, tá? O pessoal acha que não vale, né? Tanto que tem gente que passa 3 meses, 6 meses escrevendo essa redação. Não é igual a redação do Enem que você faz em 50 minutos 2 redações. É uma redação realmente de vida e que conta ali 3 pontinhos, daqueles 10 pontinhos que a gente falou, 3 pontinhos é só isso daqui, tá? Legal, você escreveu tudo isso. Quem garante que o aluno escreveu a verdade? E se o aluno tiver dado uma exagerada? E se? Aí que entram as cartas de recomendação. Porque o seu professor, uma pessoa que conviveu com você por 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo da escola, né? Tem um período, ele que vai dizer, pô, tal pessoa, o filho do Marcelo, a filha do Marcelo, pô, essa pessoa aqui mandou bem mesmo, olha o que ele fez, né? E aqui tem um hack, tem uma dica para cartas de recomendação. Tudo que, quando vocês forem instruir os professores de vocês, porque é diferente, né? No Brasil a gente não utiliza, peça para eles escreverem sempre uma situação prática. O que aconteceu, então qual era a situação, qual foi o que o aluno fez, então qual foi a situação que o aluno precisou ser protagonista, fazer alguma coisa, né, para resolver ou para, né, e qual foi a conclusão. Então, por exemplo, teve uma situação bem legal que aconteceu com um dos meus alunos em que tinha muitos cachorros, animais, na região da escola que ficavam passeando ali depois que os alunos saíam. O aluno falou, caraca, e se a gente montasse um dia só de adoção de animais? A gente traz algum órgão responsável, traz, e aí, conclusão, né? Não tem mais os cachorrinhos ali na rua tal, porque é um projeto simples de um menininho de 16 anos, mas foi escrito por um professor na carta de recomendação e demonstrou liderança, protagonismo, que é um aluno que faz, é um aluno, muitas das coisas que ele tinha escrevido na sua redação. Então, a carta é para mostrar e comprovar qualidades escritas nessa redação pessoal. Vale bastante, é bem importante. A carta é escrita na língua nativa do aluno, tem que já mandar uma tradução, como é que funciona essa parte? Ela pode, se o seu professor já souber inglês ou a língua do país que você está aplicando, pode ser escrita nessa língua internacional. Se ele não sabe, ele pode escrever em português e daí você precisa mandar para uma tradução juramentada. Então, alguns órgãos aqui no Brasil fazem esse tipo de tradução. Ela é paga, então se o seu professor conseguir escrever já em inglês, facilita, né? Mas se não, você também pode mandar para um tradutor fazer essa tradução. Agora, no caso do aluno que ele fez o Enem, o aluno ou a aluna, né, estudante que fez o Enem, passou, entrou na universidade, ele já está ali no seu primeiro ano de universidade e vê essa nossa entrevista, poxa vida, mas agora já entrei, já estou aqui no Brasil, não posso mais. Pode ou não pode? Passar, por exemplo, para uma outra universidade no meio do curso, ou então no final do primeiro ano de curso, ele, não, agora eu vou aplicar para uma universidade, eu tenho boas notas e aí até teve um bom desempenho no começo, como é que fica? Eu acho que esse é um dos casos que mais chega para mim, sabe, Marcelo? Porque muitos alunos, conforme eles entram na universidade, eles vão ganhando um pouco mais de maturidade. E eles vão vendo que a vida é um pouquinho mais difícil, né? A escola, ele vai ter que estudar mais na universidade. Muitas universidades no Brasil, não são todas, mas muitas, tem uma teoria muito grande, tem pouca prática, vai tentar estágio, tem dificuldade, né? Falta ali, né, um pouquinho da experiência, e aí o pessoal chega para mim, eles me chamam de Sensei Tomoto, né? Sensei, como que eu faço para ir para fora? Né? Tem algumas maneiras e eu vou tentar resumir as principais para vocês. Primeiro, se você fez o Enem, tirou uma nota legal e fez o primeiro ano no Brasil, você pode aplicar também para fora e utilizar esse seu primeiro ano como se fosse, em alguns países, o 4º ano do ensino médio. No Brasil tem 3 anos, alguns países têm 4, como a Inglaterra, como a Austrália e etc. Então você pode utilizar esse seu primeiro ano da faculdade para mostrar que você é um bom aluno, que você tirou notas boas, e aí você pode até utilizar as cartas de recomendação dos professores da faculdade para aplicar fora, e daí você começa no primeiro ano no exterior. Esse é um caminho, tá? Tem caminhos sem a nota do Enem, tá? Que você pode aplicar diretamente, por exemplo, para uma transferência de faculdade.
Porque se você passou numa universidade no Brasil, comprova-se que você tem, para muitas universidades elas entendem dessa maneira, que você tem potencial para também estudar lá. Então você pode fazer a sua transferência para fora e daí você continua no seu segundo, terceiro, quarto ano, o ano que você terminou no Brasil, continua fora. Você pode também fazer uma graduação sanduíche, um programa que muita gente achou que estava extinto, né, com um programa de bolsas que existia, né, algum tempo atrás no Brasil, mas não está. Né? Inclusive, hoje tem mais bolsas ainda do que lá em 2014, do que lá em 2010, quando outros programas de graduação sanduíche existiam no Brasil, que é quando você começa a faculdade no Brasil, faz um período fora, 6 meses, 1 ano, 2 anos, depois você retorna para o Brasil para você finalizar, e aí o seu TCC e a sua conclusão é brasileira, mas você fez a metade da sua faculdade fora. E um outro caminho, para quem está precisando de experiência profissional, porque a universidade está muito teórica, não está conseguindo estágio no Brasil, ou se a universidade de repente é simples, não tem tanto laboratório, não tem tanta infraestrutura, vai para fora. As melhores universidades do mundo recrutam 2 vezes por ano, inclusive brasileiros, para programas de estágios de férias. Então, sabe aquele 1 mês, 2 meses que você tem de férias no meio do ano, 1 mês, 2 meses, 3 meses que você tem de férias ali no final do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, junho, julho, agosto, né? Geralmente nessa época, você pode ir para fora fazer um summer job ou um winter job, que são programas de estágio que esses programas, se você fizer bem feito, você consegue uma carta de recomendação, uma estratégia um pouquinho mais avançada, mas ela é muito boa. Você consegue uma carta de recomendação de um professor internacional, imagina Harvard, por exemplo, imagina uma grande universidade, e aí com essa carta você consegue se inscrever para alguma bolsa de transferência, graduação sanduíche, ou até possivelmente o mestrado, caso você esteja pensando um pouquinho mais no futuro. São os caminhos mais populares e o que mais, principalmente, tem dado certo para brasileiros comuns, né? Que é o público que eu gosto de falar, que não é a galera que é rica, que só tira 10. Brasileiros normais conseguem passar nesses programas com grande taxa de aceite. Agora, no caso do Brasil, as universidades públicas, que são normalmente as mais bem conceituadas, claro que também existem universidades privadas que entram nessas boas avaliações, mas a universidade pública no Brasil, a universidade federal, as universidades estaduais, elas são gratuitas, até um tema que está em discussão hoje. Mas, no exterior, não é exatamente assim, né? Você está falando de bolsas, quer dizer, dependendo do resultado que o aluno tiver nessas notas, nota do Enem, ou então nessas outras formas de acesso, ele vai ter uma bolsa 100% integral, mas as universidades públicas fora, elas são pagas. Depende do país, mas quando a gente pega Estados Unidos, por exemplo, as universidades públicas são pagas e as universidades privadas também, e tem uma troca, né? Porque as universidades nos Estados Unidos, as melhores, elas são privadas. E as privadas nos Estados Unidos, por exemplo, são as que oferecem as melhores bolsas. Né? Harvard, por exemplo, é privado, Stanford é privado, MIT é privado. Né? Então, as universidades públicas e privadas, muitas delas em diversos países, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, elas são pagas. Por isso existem as bolsas. E existem 3 tipos de bolsa, Marcelo. Bolsa parcial, para quem não se preparou muito, bolsa de 1 a 99%. Existem as bolsas que a gente chama de full tuition, que é uma bolsa igualzinho você passar numa universidade pública, tá? Que é uma bolsa em que você estuda de graça fora, e é uma bolsa mais voltada para quem tem algum tipo de necessidade financeira, né? Quando eu falo necessidade financeira, pensa no nível de necessidade financeira internacional, que aí a gente está falando de uma família que ganha menos, por exemplo, de ter uma renda menor de R$400 mil por ano. Isso é uma família que tem renda menor do que R$400 mil por ano pode se candidatar porque eles consideram de baixa renda nesse tipo de aplicação. Essa bolsa de full tuition, ela é uma bolsa que, por exemplo, um aluno do Ceará passa numa universidade federal em São Paulo. Ele vai estudar de graça, numa USP, por exemplo. Só que ele tem custo. Ele vai ter que pagar o aluguel, ele vai ter que pagar a alimentação, tem um bandejão da faculdade para ajudar, mas ele vai ter que ter esse custo, vai ter que pagar passagem aérea, né? Vai ter que pagar transporte, provavelmente. Todo esse custo não está incluso e é um custo que tem que ser considerado. Bolsa full tuition é igualzinho. Só que existe um tipo de bolsa lá fora que não existe no Brasil, que é a bolsa full ride, que paga tudo.
Então, essa bolsa é a bolsa que, inclusive, a maioria de quem me acompanha se prepara para ela, e tem que se preparar, tá, pessoal? Porque daí a gente está falando de boas notas, a gente está falando de uma aplicação 10/10, uma aplicação super bem feita. Ela paga, foi a bolsa que eu conquistei quando eu fui para fora. Ela paga sua passagem aérea, sua hospedagem, então você vai morar dentro de um quarto oferecido pela faculdade, café da manhã, almoço, janta, paga o seu visto, paga o seu seguro-saúde, paga tudo. Só não paga a gasolina do seu carro para ir para o consulado tirar visto, que foi inclusive o único custo que eu tive quando eu fui para fora, que eu paguei ali em torno de R$ 50, na época a gasolina estava um pouquinho mais barata, né? Fui viajar para uma outra cidade, mas todo o restante eu não gastei R$ 1 em nenhuma das vezes que eu fui para fora, porque eu sempre soube aproveitar essas bolsas de estudos. Matheus, a última pergunta da nossa entrevista, a gente está falando de educação, incentivando aqui jovens estudantes e adolescentes estudantes a se dedicarem aos estudos, e isso é uma das formas de se ver e de se desenvolver a cidadania. E eu tenho perguntado para os nossos convidados aqui, no final das nossas entrevistas, para que cada um manifeste com as suas próprias palavras. Para você, Matheus, o que é cidadania? Eu acho essa pergunta tão difícil de responder, né? Porque se a gente for pelo conceito, cidadania são as obrigações, né, que nós, como cidadãos brasileiros, temos. Mas eu acho que eu gostaria de puxar para as responsabilidades que a gente tem em relação à nossa sociedade. E como cidadãos brasileiros, como a gente tem o poder de mudar o nosso país para melhor ou para pior. E que às vezes são as atitudes que, quando ninguém está olhando, são exatamente essas atitudes que fazem da gente um cidadão bom, um cidadão ruim, uma ação de cidadania positiva ou uma ação de cidadania negativa. Então, se eu posso não só falar de cidadania, mas também deixar um recado, é que a gente tem um país incrível e talvez a gente tenha algumas das maiores mentes do mundo aqui. Nós somos criativos, nós desde a nossa infância a gente aprende não só a viver, mas a sobreviver, porque o Brasil, cada dia é uma dificuldade, cada dia é uma prova, cada dia é um desafio. Nós somos criativos, nós somos bons em resolver problemas, nós somos, sabe, amorosos, carinhosos, nós nos preocupamos, temos uma empatia alta, a gente tem tanta qualidade. E mesmo assim, muitos têm ainda uma síndrome do vira-lata e se menospreza, sente que é pior, ou se coloca numa situação de que as melhores oportunidades são só para os outros e nunca para mim. Se eu puder, por favor, nunca desistam dos seus sonhos e invistam nos filhos e nos sonhos que cada um de vocês tem. Vocês podem conquistar o mundo e você já tem todo o necessário para isso. Obrigado, Matheus, pela sua presença e obrigado pela entrevista no nosso programa. E eu agradeço também a você que acompanhou essa entrevista até o final. Ela fica disponível no canal da TV Senado no YouTube. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e faça com mais de 1 milhão de pessoas que acompanham toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Obrigado e até o próximo programa.